No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com o desembargador Marcelo Milagres, que fala sobre direito das coisas. Tudo bem, desembargador? Tudo bem, uma alegria estar aqui novamente. Generoso convite, muito obrigado. Obrigado pela presença. Desembargador, começa perguntando então o que é direito das coisas? Essa é uma pergunta espetacular, né? Recentemente estivemos lá no Senado discutindo aí o futuro anteprojeto de atualização do Código Civil brasileiro. Eu comecei minha intervenção no Senado Federal dizendo que aqui em Minas Gerais nós temos um problema, né? Não se sabe se é bem ou coisa ou trem, né? Evidentemente é um conceito técnico, né? O que são coisas? Coisas são bens corpóreos, são bens materiais, são bens que são tangenciados pelos sentidos. Claro que aqui nós temos a máquina, nós temos a televisão. O que interessa é o corpo da televisão, o corpo da máquina, não necessariamente o software, não necessariamente a tecnologia. E aí um problema, né? Porque neste mundo contemporâneo, dois mundos coexistem, né? O mundo do incorpóreo e o mundo do corpóreo. Mas se nós pudéssemos viver 100% no incorpóreo, essa disciplina, direito das coisas, não teria sentido. Claro que faz sentido, nós discutimos aí posse e propriedade de apartamentos, de animais, de coisas em geral. Então esse é um aspecto importante na nossa discussão. Uma coisa pode ser um carro. Uma coisa pode ser um carro, uma coisa pode ser uma cadeira, uma coisa pode ser o aparelho celular, o seu aparelho smartphone. E aí nós podemos pensar no software, na tecnologia, nós podemos pensar no incorpóreo, né? E esse suporte material, ele continua pertencendo à nossa realidade. Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, o que é direito das coisas? Um conjunto, uma disciplina, um conjunto normativo de princípios, de valores que vão reger as relações jurídicas envolvendo o objeto corpóreo, objeto material. A terra, o terreno, o lote, o apartamento, o carro, né? A cadeira, a mesa, o aparelho de televisão. Na prática, isso se dá de que forma ali na justiça, por exemplo? Um carro, uma cadeira, por exemplo, o que pode acontecer? Discussões, por exemplo, sobre posse, sobre propriedade, sobre aquisição, sobre conservação, por exemplo, os conflitos possessórios, né? Os conflitos envolvendo aí a reintegração, manutenção de posse. Os chamados conflitos, não quero utilizar muito juridiquês nessa linguagem, né, de simplificação, os conflitos petitórios, discussão de propriedade, né? De apartamento, de carro, ou no querendo fazer publicidade de uma plataforma digital, mas as mais variadas formas, por exemplo, de locação de bens imóveis, né? São discussões do nosso dia a dia, né? Um loteamento, por exemplo, chamado, entre aspas, com muitas aspas, o chamado condomínio fechado, o loteamento de acesso controlado. Tudo isso passa pelo direito das coisas. Direito de vizinhança, né? O condomínio edilício, o condomínio de casas. Um tema muito importante, as garantias reais, né? Quando você vai fazer ali um empréstimo, um mútuo, né? Se pede uma garantia, o reforço daquele compromisso, o que se pode entregar? Algo que tenha valor econômico, uma joia, uma obra de arte, tudo isso no âmbito do direito das coisas. Bom, e aí eu até pergunto, será que todas as coisas são objeto do direito das coisas? Excelente colocação. Nós podemos fazer uma grande divisão do direito, de forma muito didática, né? O sujeito de direito somos nós, né? Poderia pensar também nas pessoas jurídicas, os entes despersonalizados. Se não é sujeito, é objeto da relação jurídica. Mas esse objeto da relação jurídica eu posso pensar no direito ao crédito, direito de crédito, chamados direitos pessoais, e os direitos reais, direito das coisas, né? Então, nem tudo que está no universo está no campo do direito das coisas. Embora, Cid, é uma questão interessantíssima, nós apresentamos em uma sugestão de atualização do Código Civil um conceito difícil, uma palavrinha tão simples, mas um conceito extremamente complexo, né? Posse. A palavra posse sempre foi atrelada à coisa como bem corpóreo, mas nós podemos falar de posse do incorpóreo, posse de ideias, posse do intangível. Então, em pleno século XXI, um conceito que era restrito, na época, por exemplo, aqui uma homenagem a um grande magistrado, primeiro juiz em Belo Horizonte, foi desembargador, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, chegou a presidente daquela corte, Edmundo Lins, grande Edmundo Lins. Quando se falava de direito das coisas, era o direito do corpo, do aspecto corpóreo. Hoje eu já começo a ter uma ampliação diante dessas interseções. Então, respondendo a sua pergunta, nem todo trem cabe no conceito de coisa, mas o século XXI amplia essa noção de coisa. Desembargador, isso compreende bens materiais e imateriais, não é isso? Essa é a grande discussão, né? Nós somos uma formação romano-germânica. Para aqueles mais clássicos, o direito das coisas só compreenderia os bens corpóreos, os bens materiais. Já eu penso como, por exemplo, os franceses, a Associação Henri Captain, que vem buscando atualizar o seu código, outras legislações, se pensar no incorpóreo. Vejam vocês, e o nosso telespectador não é desta época, quando linha telefônica era um ativo econômico.
Já há um verbete de súmula do STJ que falava uso campeão de linha telefônica, o direito de uso de linha telefônica. O direito de uso é um bem incorpóreo. Né? Então, essa noção de bem, ela está sendo ampliada. Por exemplo, o furto de energia elétrica. O que é furto? Subtrair coisa alheia móvel. O próprio Código Penal vai dizer, equipara-se, né, a bem móvel o sinal de energia elétrica. Então, é o que eu digo, nós temos um chamado conceito normativo de coisas. Ontologicamente não é, mas para consequências jurídicas nós podemos ampliar. Então, nós temos, por exemplo, uma defesa de posse de bens incorpóreos. Esta é a proposta, por exemplo, de atualização do artigo 1196 do Código Civil Brasileiro. Então, hoje, nós podemos ampliar essa noção de coisa, sabe, Cid? Bom, e aí o senhor falou de posse, né? Para posse existem várias teorias, né? Sim. Quais são essas teorias na prática? Bom, classicamente nós temos dois aí, aquela história, né, da síntese, da antítese, da contradição, da tese, né? Desde Aristóteles e Platão, nós temos aí Savigny e Eric, são os clássicos, né? São os dois teóricos da posse, os dois grandes teóricos da posse, dizendo, olha, que a posse pressupõe uma forma de exteriorização da propriedade, a posse é uma forma pela qual o sujeito exerce um poder com a intenção de ser proprietário da coisa. Estou resumindo, são os dois grandes teóricos. Mas surge uma terceira grande via, importante via, uma visão socioeconômica da posse. Pensar a posse como um direito autônomo, dissociado do direito de propriedade. Vejam, no Brasil é próprio o direito de laje. Nós temos direito de laje no Código Civil. O que é isso? Uma forma de uma posse vocacionada para a satisfação de um direito fundamental social, que é a moradia. Nós temos usufruto, por exemplo, familiar. Os pais, no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos, uma outra grande discussão. Isso é uma forma de exercício também da posse. Então, um aspecto importante, me perguntou as teorias, duas, subjetiva e objetiva, Savigny e Eric, mas nós temos a terceira, contemporânea, a visão socioeconômica da posse. A posse como uma realidade fática, reconhecida pelo direito, que produz efeitos econômicos, mas numa perspectiva contemporânea, autônoma em relação à propriedade. É possível, Cid, ser possuidor e não ser proprietário. Agora, não é possível ser proprietário e não ser possuidor, porque nós podemos pensar em desdobramentos da posse. É aquela história, o seu sítio foi objeto de um comodato ou de um arrendamento. Você não perdeu a propriedade, você não perdeu o poder sobre aquele imóvel, mas você não tem o exercício da posse direta. Veja, e você pode ser possuidor e não ser proprietário. O exemplo clássico, o locatário. Quem é o locatário? É alguém que usa, frui, exerce um poder sobre algo e não é proprietário, porque se fosse, você não aluga algo para si próprio, né? Sim. Você aluga algo para outro. E também, enfim, a discussão bem ampla, né? Existem aí os tipos de posse, né? Posse plena direta e indireta. Explique, por favor, por exemplo, esses dois tipos. Vamos lá, essa posse direta e indireta, essa é da perspectiva do grande Ehring. Eu costumo brincar em sala de aula que o Ehring ajudou o mercado de capitais. Você está sem dinheiro, quer comprar um carro, você sai da concessionária dirigindo o carro dos sonhos. Mas como é que funciona essa mágica sem dinheiro? Porque a concessionária vai trabalhar com uma instituição financeira, ela vai financiar o seu sonho, né? Mas como garantia daquele financiamento, o cargo é da instituição financeira. O que ela tem? A propriedade, mas ela não tem um poder de fato sobre aquele carro, ela tem a posse indireta. E o consumidor devedor da instituição financeira tem a posse direta. Então, sobre uma mesma coisa, nós podemos ter formas de exercício de poder. Daí a ideia de posse direta e indireta, como existe, por exemplo, na locação, alienação fiduciária de bens imóveis, né? Eu adquiri o meu imóvel, não tinha o dinheiro ali na época, fiz um financiamento, né? E aí fiquei feliz quando eu consegui resolver esse desdobramento possessório. Quando? Com adimplemento integral. Então, este é o primeiro conceito. O segundo, que você me perguntou, né? Posse plena e posse limitada. Qual que é essa ideia de plenitude? Posse é uma manifestação de poder, né? Um complexo de poderes e deveres. Vou dizer poderes e deveres, porque todo direito também compreende um exercício em consonância com regras, princípios e valores do ordenamento jurídico, né? O que seria essa posse plena? É a posse do proprietário. Quando não há desdobramento, né, possessório, ele pode e deve usar, usufruir, dispor e reaver. O principal poder é o poder de disposição. Essa é a posse na sua plenitude, que ela é pensada, visualizada na perspectiva do direito de propriedade. Mas nós podemos ter uma posse limitada. Veja o exemplo, então, da locação. Quem é o locatário? É alguém que exerce uma posse nos limites do seu direito, decorrente do contrato. Ele usa. Alguém vai dizer, mas ele poderia fruir, perceber frutos? Sim, se eu puder sublocar, eu posso ganhar dinheiro com aquilo que não é meu, né? Mas eu não posso dispor. Por quê? De forma definitiva, porque eu não sou o titular da coisa. Tanto que de forma contemporânea nós estamos substituindo o termo
Posse e propriedade por titularidades. Nós temos diversas manifestações de titularidade, de poderes sobre as coisas. Claro que no nosso país não há nenhuma crítica quanto a isso, é uma questão cultural e é bem-vinda que seja desta forma. Há uma preocupação enorme com o direito de propriedade, mas nós não podemos esquecer outras formas de poder, como o usufruto, como o direito de laje, como a superfície, como a posse em sentido estrito. E aí a gente vai falar também aqui de posse justa e injusta, né? Este é um conceito difícil, não é? Fizemos uma proposta de modernização, se me permitem, sem falsa modéstia, do Código Civil, porque é um problema de elipse, uma figura de linguagem no Código Civil, no artigo 1200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. É difícil compreender. É justa que não for violenta, clandestina ou precária. Na verdade, é injusta a posse que é precedida, injusta, que é adquirida mediante violência ou clandestinidade. Opa, já começa a entender. O caráter da injustiça é na forma pela qual a posse foi adquirida. Claro que a posse do autor do roubo, uma figura do direito penal do artigo 157, é uma posse injusta. Por quê? Procedida com violência contra a pessoa. Dizia o meu grande professor Caio Mário da Silva Pereira, no furto, mediante estratagema, né? Aquele bateu ali a sua carteira, você nem viu. Ele tem um controle sobre a sua carteira, mas é uma posse injusta pela clandestinidade. Mas é injusta também, Cid, a posse precária. Substituímos a palavra precária por abuso de confiança. Porque a palavra precária, e aí nós, né, o destinatário final da legislação, o brasileiro, a brasileira, o cidadão, tem que compreender. É injusta a posse precedida ou que se mantém por abuso de confiança. Eu te empresto algo, qual que é o seu compromisso? Usar, fruir, mas conservar e devolver. A partir do momento que você viola essa confiança que eu depositei em você, a sua posse, que era justa, passa a ser injusta. Com todo respeito, achei essa mudança fantástica, né? Nós estamos aqui, é uma ousadia de repensar aqueles conceitos de Cláudio Bevilacqua, do início do século passado, mas trazer para a linguagem dos dias de hoje. Então, essa ideia de justa ou injusta é a forma pela qual a posse foi adquirida e como ela é exercida. O senhor disse que, agora recente, nos últimos dias, estava em Brasília, né? O que traz de atualização para a gente sobre esse tema? É aqui... Mais importante, assim. Nós temos, por exemplo, essa 1196, pensar a posse de bens incorpóreos. É um tema fantástico. Trazer para a centralidade do Código Civil, porque o Código Civil é o centro do sistema privado, né? do direito privado. A ideia já consagrada da propriedade também de bens incorpóreos, a propriedade intelectual, né? Repensar esta classificação de posse. Um instituto aqui muito técnico, né? Os profissionais de direito compreenderão o que eu vou dizer aqui, a chamada interversão ou modificação do caráter da posse, de forma mais clara, né? Trazer o que nós já praticamos, reconhecemos no dia a dia, o reconhecimento extrajudicial de uso capião. Não é afastar a tutela judicial, não é afastar o Estado juiz, mas reconhecer que as partes, reconhecer que as pessoas têm autonomia para a resolução dos seus próprios problemas. E um tema que todos nós, né? Eu vou dizer a grande maioria de nós, porque muitos podem morar em casas, ter o privilégio de morar em casa, mas aqueles que moram em condomínio edilício, e a estatística demonstra que grande parte de nós moramos em condomínio edilício, aquelas figuras do condômino chamado nocivo e antissocial. Nós já temos um Código Civil, né? Aquele condômino que, infelizmente, ele não se ajusta à vida harmônica, ou pelo menos a harmonia que deveria ter no âmbito do condomínio edilício. Aplica-se a ele uma multa, um aspecto pecuniário. Ele não resolve a sua vida. Ele continua de forma desajustada, de forma incongruente, de forma incorreta, causando perturbação na vida condominial. Qual seria a última ratio, a última razão? Excluí-lo da vida condominial. Isso foi trazido para dentro do Código Civil, a semelhança do Código Alemão, mas observado o devido processo legal. Claro, contraditório, ampla defesa, mecanismos de controle. Então, uma possibilidade que a doutrina já discutia, em alguns julgados nós já tínhamos, da figura da exclusão do chamado condômino antissocial. Outro aspecto aqui importante, fazendo um resumo muito breve, as garantias reais, um aperfeiçoamento do penhor da hipoteca. Nós já tivemos a lei de garantias, né, com um aprimoramento muito grande na figura da hipoteca. Agora nós trouxemos o penhor, uma modernização desse penhor. O penhor, por exemplo, sobre coisa futura, que nós já tínhamos na perspectiva do penhor agrário, né? O agronegócio hoje tem aí a sua importância. Ampliamos essa figura do penhor sobre bens futuros. Então, 3 grandes linhas: posse, propriedade, né? Dentro dessa propriedade, a propriedade compartilhada no condomínio, com a terceira grande figura nas garantias reais. Desembargador, eu sei que é um assunto importante, que dá para ter uma conversa aqui de 1 hora, 2 horas, 3 horas e por aí vai. Agradeço ao senhor pela entrevista e por esclarecer pontos tão importantes assim.
E eu que agradeço, estou sempre aqui à disposição para poder aprender aqui com o nosso telespectador. Muito obrigado. Obrigado. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista nossas reportagens no YouTube, na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.